Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre proteção de inversão de polaridade na fonte de alimentação em circuitos eletrônicos. Fala pessoal, aqui é o professor Tiago e hoje a gente vai abordar um assunto bastante interessante que é a proteção de equipamentos eletrônicos contra inversão de polaridade na sua alimentação, na conexão com a fonte de alimentação em corrente contínua, usando uns circuitos bem simples para isso. Algumas semanas atrás eu fiz um post lá no site da Eletrônica Geral sobre esse assunto e hoje eu vou gravar um vídeo para trazer mais informações para vocês. Então o que a gente vai fazer hoje é discutir 4 circuitos simples para fazer essa proteção e vamos discutir os prós e os contras de cada um desses circuitos. Uma coisa importante que a gente tem que comentar é que essa conexão entre o equipamento eletrônico e a fonte contínua que vai fazer a sua alimentação tem que ser feita com bastante cuidado, para que não haja essa inversão de polaridade. Uma forma muito simples de fazer isso e que grande parte dos eletrônicos de consumo, celulares, computadores, fazem para impedir que isso aconteça, é usar conectores dedicados que não deixem o usuário fazer essa conexão de forma errada, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas em algumas situações, em alguns circuitos, alguns equipamentos industriais ou até residenciais, o usuário tem que fazer a conexão da fonte de alimentação diretamente no equipamento. E isso gera um problema que dá a possibilidade do usuário ligar isso errado, e aí a gente pode ter alguma catástrofe. Nestes casos, é interessante que o projetista do equipamento eletrônico preveja que essa possibilidade existe. Mesmo equipamentos que são totalmente clausurados, às vezes um montador pode fazer alguma besteira. Então é muito interessante que a gente, como projetista de circuito eletrônico, preveja essa possibilidade e incorpore algum equipamento de proteção na entrada da alimentação do circuito. A gente vai falar então sobre esses circuitos, são bem simples, a gente vai começar falando sobre esse aqui com diodo. Então esse aqui é um circuito bem simples, a gente pode ver ali o equipamento eletrônico e a nossa fonte de alimentação. E o diodo faz a conexão entre esses dois elementos. Como é que esse circuito vai funcionar? Bom, se eu ligar meu circuito dessa forma, vocês podem ver que a fonte de alimentação eu estou considerando que está corretamente conectada, o diodo vai simplesmente conduzir, e o circuito vai funcionar corretamente, sem nenhum problema. Agora, se por um acaso o usuário vir inverter a conexão da fonte de alimentação, tentando fazer com que a corrente circule neste sentido, o diodo aqui vai bloquear e vai impedir que essa fonte de alimentação seja efetivamente conectada ao equipamento eletrônico e assim a gente não vai causar nenhum dano a esse equipamento. Então é um circuito bem simples, bem fácil de montar, não tem nenhum mistério e um funcionamento bem direto. Agora, ser simples não necessariamente significa ser muito interessante. Como é que a gente pode analisar esse circuito para ver se ele é interessante ou não? Primeira coisa é lembrar que quando o diodo conduz agora na conexão correta, ele vai ter uma queda de tensão que é em torno de 0,7 volts, nossa consideração teórica normalmente. Isso é muito, isso é pouco? Depende, porque se eu tiver uma fonte de alimentação de 15, 20 volts, talvez esses 0,7 realmente sejam desprezíveis. Agora, se essa alimentação tiver 5 volts, 3,3 volts, como é o caso de circuitos embarcados, microprocessadores que usam tensões bem baixinhas, aí esses 0,7 volts já começam a ser importantes, Acaba sobrando pouca tensão para o equipamento eletrônico e ele vai funcionar de uma forma errada ou até não vai funcionar. Então, neste caso, essa queda de tensão é importante. Além disso, mesmo em situações onde a tensão é um pouco mais alta, eu tenho que me preocupar que quando tem então uma queda de tensão sobre o dispositivo e uma corrente passando por ele, isso vai gerar uma perda de potência. Eu tenho que calcular quanto que é essa perda para a gente efetivamente saber se esse diodo vai estar sendo empregado de uma forma interessante ou não. Então vamos fazer aqui um exemplo numérico. O que eu vou fazer? Eu vou modelar o meu equipamento eletrônico simplesmente como uma fonte de corrente constante, contínua. Obviamente que os circuitos eletrônicos são um pouco mais complicados do que isso, essa fonte pode ter uma forma de onda, pode variar e tal, mas vamos tentar focar numa coisa simples para a gente poder discutir. Então eu vou imaginar que a minha fonte de alimentação é de 15 volts, que é uma tensão bem comum para circuitos eletrônicos, e que por um acaso eu estou lá drenando dessa fonte de alimentação 2,5 A constantes, beleza? Então vamos pensar em quais são as especificações para a gente selecionar esse diodo. Bom, eu preciso pensar na corrente direta dele, então obviamente tem que aguentar mais do que 2,5 A, e eu preciso também definir qual vai ser a tensão de bloqueio, para não correr o risco de na hora de eu precisar bloquear o meu circuito eu entrar em avalanche. Uma recomendação que a gente sempre usa na seleção de dispositivos eletrônicos é você selecionar tensões de bloqueio pelo menos 2 vezes maior do que a tensão máxima reversa do seu circuito. Como no nosso circuito, a nossa alimentação é de 15 volts, eu vou selecionar diodos com tensão de bloqueio maior do que 30 volts, beleza? Então, com essa lista de especificações, a gente pode selecionar o diodo. Aqui eu selecionei um diodo bem simples, que é esse aqui,
que é essa família, um N54XX, né? Tem vários modelos, né? Vocês podem ver que é um diodo bem tradicional, usa o encapsulamento DO201, é um encapsulamento até um pouco grossinho, né? Mas ele é bem comum. A gente pode ver aqui porque que ele atende às nossas especificações. A gente vê que a corrente direta dele é em torno de 3 amperes, nossa era 2,5 de especificação, e ele começa a série com 50 volts, que é bem acima dos 30 volts necessários para esse circuito. A gente poderia até rever essa seleção, botar um diodo com uma tensão mais baixa, mas eu acho que isso aqui não seria tão problemático, né? E tem outras especificações aqui que nos interessa pouco, né? A tensão de condução dele aqui 1.2, a gente vai ver isso com mais precisão daqui a pouco, né? Então vamos lá. Então qual desses diodos dessa família que a gente vai escolher? Eu vou escolher aquele diodo do início da família, que tem uma tensão de bloqueio de 50 volts, que é o que eu preciso. Todos eles têm a corrente de 3 amperes, então vai esse 1N5400 mesmo, beleza? Agora, o que é importante a gente falar sobre esse datasheet? É uma coisa que pouca gente faz, além de olhar essas tabelas, é olhar as curvas. Tem algumas curvas bem interessantes aqui, né? A principal delas para a gente neste momento é essa curva aqui, ó, que mostra qual que é a variação da tensão de condução direta do nosso diodo com a corrente de condução direta. E a partir disso eu posso ver para qualquer nível de corrente, né, qual que é a tensão de condução que esse circuito vai ter, sem ficar dependendo de parâmetros específicos lá daquela tabela, né? Bom, então já selecionado o nosso diodo, a gente pode olhar aqui a curva VI e encontrar algumas informações úteis. Então essa curva aqui mostra qual que é a tensão de condução direta do diodo em função da corrente, e para 2,5 ampere está me mostrando ali que a queda de tensão efetiva do diodo vai ser de 0,85 volts, um pouquinho maior do que o 0,7 que a gente considera na nossa análise teórica. Beleza. E com isso eu posso calcular também qual que é a potência dissipada pelo dispositivo, só multiplicando a tensão e a corrente, né, essa perda de condução dele. Né, eu vou encontrar ali 2,125 watts. Então, no final das contas, o nosso diodo, o N5400, vai nos dar uma queda de tensão de 0,85, né, e uma perda de 2,125 watts. Beleza. Essa queda de tensão ela pode ser importante ou não, dependendo de como o seu dispositivo, seu equipamento eletrônico funciona. Se ele aceitar uma queda aí de em torno de 1 volt para o seu funcionamento, então tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, a perda aqui pode parecer baixinha, né, 2 watts, mas olha uma coisa interessante. Se minha fonte é de 15 volts e ela conduz uma corrente de 2,5 amperes, significa que a fonte entrega para o meu circuito uma potência de 37,5 watts. Né? Se só no diodo eu perco 2 watts e um pouquinho, 5,7% da potência fornecida pela fonte ficam diretamente no diodo. Então quer dizer que, independente de como eu construir meu equipamento eletrônico, a eficiência desse sistema está lá de 94,3% para baixo, né? O que é muito ruim. 5,7% de potência dissipada num dispositivo, né, num circuito eletrônico que hoje a gente está procurando cada vez mais eficiência, não é uma condição muito interessante. Beleza? Tá, e como é que eu posso melhorar então essa proteção? Vem o nosso segundo circuito, que é usar um diodo Schottky. É a mesma filosofia, o mesmo princípio de funcionamento, né? Só que o diodo Schottky tem uma vantagem de ter uma queda de tensão mais baixa. Né? Nós também podemos usar as mesmas especificações para selecionar o nosso diodo Schottky. E aí, para o Schottky, a gente pode escolher também essa família SK. Né? Ele é um Schottky de 3 amperes, né? Semelhante àquele diodo que a gente escolheu para o diodo retificador, simples. Né? E ele também tem vários modelos de várias tensões de bloqueio. Por uma questão de permitir que a gente faça uma boa comparação com o exemplo anterior, eu vou escolher esse diodo aqui, que é o SK35. Ele tem 50 volts de tensão de bloqueio, né? E vai atender ali a nossa especificação de corrente também, porque ele consegue entregar para a gente até 3 amperes em 100 graus, ou seja, é um diodo bem robusto. Beleza? Então a gente vai olhar o que nele também? A gente vai ver as curvas. E aí tem uma curva interessante, né, que é a curva do SK35, essa curva aqui. Do SK35 ao SK36, que é a curva de tensão de condução direta com corrente de condução direta. Eu também posso utilizar essa informação para poder calcular a queda de tensão e as perdas desse dispositivo. E com esse diodo que a gente escolheu, a gente pode também olhar a curva IV dele e ver como que ele vai performar. Então, para 2,5 amperes, eu estou pegando a curva de 25 graus, que não é o mais indicado. A gente sempre tenta pegar as curvas de maior
temperatura, porque o nosso diodo vai esquentar, mas para fazer uma comparação mais justa com o exemplo anterior, onde a gente só tinha uma curva de 25 graus, eu vou fazer isso, tá? Então olha lá, para 2,5 amperes, nós temos uma queda de tensão de 0,55 volts, que é bem menor do que a 0,85 volts que a gente tinha no exemplo anterior, beleza? Com isso, a gente tem uma potência dissipada no diodo agora de 1,375 watts, né? Que também é bem menor do que a gente obteve no exemplo anterior, beleza? Com isso, o que a gente tem? A gente reduz a queda de tensão, melhora um pouquinho a estabilidade de tensão na alimentação do nosso equipamento, que pode ser bem interessante. E nós temos agora que a perda no diodo é de 3,7%. Ainda está ruim, né? Ainda é uma perda significativa, mas é melhor do que no caso anterior, né? Agora, quando a gente trabalha com diodo Schottky, a gente tem que tomar dois cuidados. Primeiro é o seguinte, que o diodo Schottky é um dispositivo que você não vai encontrar no mercado tensões de bloqueio muito elevadas, beleza? Tá certo que para alimentações de circuitos de baixo valor, 15 volts, 20 volts, isso não é muito problema, porque os limites do diodo Schottky estão em torno ali de 100 volts. Muito acima de 100 volts você não vai encontrar diodos Schottky no mercado, beleza? Outra questão importante é que o diodo Schottky ele tem uma corrente reversa significativamente maior do que um diodo retificador de silício normal, beleza? Enquanto esse 1N5400 vai ter uma corrente reversa de 10 microamperes, uma coisa muito baixinha, o diodo Schottky tem uma corrente um pouco maior. Então olha só, gente, a gente tem aqui a informação da corrente reversa do diodo, ou seja, a corrente que vai passar pelo diodo quando ele estiver reversamente polarizado, em função da tensão de polarização reversa do diodo, né? E essa informação vem como uma porcentagem da tensão nominal. No caso aqui do nosso diodo SK35, a tensão nominal dele é 50 volts, então 100% significa 50 volts. Eu tenho que ver aqui qual que é o ponto onde eu tiver 15 volts, porque 15 volts que é a tensão efetiva de bloqueio do nosso circuito. 15 dividido por 50%, então 30%, que é essa linha aqui, 30%, vai nos dar essa corrente reversa. Perceba uma coisa, para 25 graus, aqui, nós estamos com 4 microamperes, que é uma corrente muito michuruca, mas olha o que acontece quando a temperatura cresce. Lá para 125 graus, que já no limite de operação do diodo, eu já consigo ter uma corrente na ordem de 4 miliamperes, né? É uma corrente bem significativa, uma corrente reversa bem significativa, né? Que vai nos dar uma perda de polarização reversa, ou seja, no caso de eu efetivamente estar protegendo o meu equipamento contra uma inversão de polaridade, eu vou ter uma perda aqui em torno de 60 miliwatts, né? Uma perda baixinha, né? Mas isso deve ser sempre levado em consideração quando a gente escolhe um diodo Schottky. Uma outra forma da gente proteger o nosso circuito, então, já que os diodos se mostraram um pouco eficientes para essa função, é usar um transistor PMOS. Olha que circuito bem simples, é só um transistor PMOS conectado entre a fonte de alimentação e o equipamento eletrônico. Então, como que esse circuito vai funcionar? Bom, o transistor PMOS ele precisa de uma tensão aqui VGS menor do que zero, né? Então, na verdade, bem menor do que zero para ele funcionar, né? E se por um acaso o usuário inverter a polaridade da fonte de alimentação, eu não tenho como colocar essa tensão VGS negativa. E aí o meu transistor PMOS vai estar cortado e não vai deixar a fonte de alimentação ser conectada no nosso equipamento, então fazendo essa proteção. Da mesma forma que o diodo fazia anteriormente. Agora, se eu tiver uma conexão direta, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho 15 volts aqui. Né? Esse diodo parasita do meu PMOS vai conduzir, né? Tendo uma queda de tensão em torno de 0,7, né? E vai fazer com que a tensão no source do nosso PMOS fique em torno de 14,3 volts, e com isso a tensão VGS ela vai estar em torno de menos 14,3 volts. Né? Normalmente isso é uma tensão suficiente para fazer o PMOS entrar na região ôhmica, né? Operar como uma chave fechada. E aí nesse caso o modelo desse dispositivo passa a ser uma resistência RDS-on. A gente pode olhar o valor dela no datasheet do dispositivo. Bom, se a gente for selecionar agora um transistor PMOS para essa aplicação, a gente pode usar as mesmas especificações. Ele tem que conduzir uma corrente de 2,5 amperes e tem que segurar uma tensão maior do que 30 volts. Né? Eu tentei escolher aqui para a gente um MOSFET que também tinha uma tensão de condução em torno de 3 amperes, para fazer uma comparação justa com os diodos que a gente discutiu anteriormente. Aqui então nós temos um dispositivo que com uma tensão VGS
De 10 volts para cima, ele dá 4 amperes. Então está na mesma faixa. Esse aqui é o PMOS SI2343 da Vishay, né? Então o que a gente tem aqui? É um dispositivo SMD, já fica bastante interessante para circuitos miniaturizados, beleza? Ele tem uma tensão de bloqueio em torno de 30 volts, como a gente já comentou. Ele aguenta tensões VGS na ordem de 20 volts. Então, como a gente tem uma tensão de alimentação de 15 volts, né, que vai aparecer no VGS de qualquer forma, então ele dá conta, isso é bom. Ele aguenta uma corrente aí, como a gente comentou, em torno de 3 para 3, 4 amperes. Então, é suficiente para o que a gente quer, né? Agora, uma informação relevante para a gente daqui nesse datasheet é o quê? É o valor da resistência RDS-on, que é a resistência que o dispositivo vai apresentar quando ele estiver na região ômica. Você pode vir aqui na tabela e vai mostrar para você o RDS-on para várias condições, né? Então, para VGS acima de 10 volts na prática, em torno de uma corrente lá de 4 amperes, ele vai nos mostrar uma resistência RDS-on máxima de 53 miliohms, que é uma resistência bem baixinha, beleza? A gente sempre pega o máximo para uma questão de pior caso, beleza? Então esse vai ser o nosso dispositivo. Então, pelo datasheet, a gente vê que o nosso RDS-on é em torno de 53 miliohms, né? E a gente pode então calcular o seguinte, né? Que a perda no nosso dispositivo, vocês vão perdoar, faltou um ao quadrado aqui, né? Para respeitar o efeito Joule, né? Vai ser igual a 0,33 watts, que é bem menor do que todos os outros dois exemplos que a gente teve, né? Não chega nem a 1% da potência fornecida pela fonte de alimentação, então isso mostra um circuito bem eficiente. E além disso, a queda de tensão no nosso dispositivo vai ser só de 0,13 volts. Então perceba que essa situação é interessante para ser utilizada até em circuitos com tensão de alimentação bem baixa, né? Porque nós temos uma queda de tensão muito pequenininha no circuito de proteção e isso não vai interferir no nosso equipamento eletrônico. Beleza? Agora, se por um acaso a minha fonte de alimentação tiver uma tensão maior, isso é importante porque o nosso dispositivo não pode enxergar uma tensão VGS com módulo maior do que 18 volts para evitar o risco dele queimar, né? A gente pode usar uma variação dessa proposta para fazer essa proteção. Então, neste caso, a gente usa um diodo Zener, como eu estou mostrando ali. Esse diodo vai grampear a tensão VGS do PMOS em torno de 15 volts, então não vai deixar esse dispositivo queimar por sobretensão no gate, né? E esse resistor aqui ele é calculado simplesmente para deixar passar no Zener uma corrente de teste, uma corrente nominal, que também pode ser olhada no datasheet do dispositivo, né? Então, com isso, eu posso usar essa solução de proteção contra a polaridade inversa para circuitos com tensões maiores. Uma coisa importante para falar é que essa solução, quando eu vou usar para fontes de alimentação com tensões mais baixas, e aí eu estou falando 5 volts, 3,3 volts, por aí vai, uma coisa que eu tenho que me preocupar é em selecionar o meu transistor como um dispositivo de nível lógico, né? Ou seja, um transistor que tenha uma tensão VGS, né, de acionamento da região ômica em torno ali de menos 5 volts, beleza? Porque aí eu consigo fazer esse funcionamento ser efetivo também para tensões baixas. Caso eu selecione um dispositivo comum que tem uma tensão VGS de acionamento aí em torno de menos 15 volts, menos 18 volts, o problema é que com uma tensão mais baixa eu não vou conseguir fazer com que o MOSFET vá para a região ômica e com isso ele vai operar numa região linear onde ele vai ter uma perda muito alta que não é o que eu quero, beleza? Então esse é um ponto importante. Bom, então eu tinha prometido 4 circuitos para a gente discutir. O último circuito ele também é bastante simples, mas ele usa um relé ao invés de um circuito eletrônico para fazer essa proteção. Percebam o seguinte, esse circuito usa este ramo como um ramo de acionamento, né? Vocês podem ver que esse diodo aqui é um diodo que vai permitir que haja essa condução de corrente quando a fonte estiver conectada de forma correta, mas se a fonte for invertida, o diodo não vai deixar circular corrente e não vai deixar esse circuito funcionar. Mas, quando eu estiver na polarização correta, né, eu vou ter uma condução de corrente por esse diodo, acionando a bobina do relé, né, e a chave metálica do relé, aqui normalmente aberta, vai fechar, né, fazendo a conexão da fonte de alimentação
com o equipamento eletrônico. Neste caso, a queda de tensão é muito baixa, porque eu tenho basicamente uma chave metálica fazendo essa condução, né? As perdas são muito baixas também, e é um circuito bem simples, bem efetivo, né? E ele vai funcionar para tensões baixas ou altas, dependendo da seleção do nosso relé, né? A gente pode usar relés de 15 volts, de 5 volts, né? Tem várias situações que a gente pode abordar. Bom, qual que é a desvantagem desse circuito? A desvantagem é que os relés são dispositivos de grande volume, e aí se eu precisar fazer isso num equipamento muito miniaturizado, isso não é interessante, porque vai ficar um trambolho lá no meu circuito. E outro ponto é que o relé tem partes móveis. E aí se esse circuito for conectado e desconectado da fonte com bastante frequência, eu vou ter no relé um ponto de falha, né? Ele vai acabar estragando com o tempo, e aí isso pode, né, demandar uma manutenção, né? Então tem que ser um ponto a se pensar. Mas para circuitos robustos, circuitos industriais, essa é uma solução bastante interessante que pode ser utilizada. Beleza? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, para nos ajuda demais na divulgação do canal. Comentem aqui também se vocês querem ver outros circuitos sendo discutidos aqui neste canal. E também se inscrevam e ativem as notificações para vocês não perderem os novos vídeos. Não deixem também de visitar lá o site da Eletrônica Geral, eltgeral.com.br, onde eu vou postar periodicamente artigos sobre eletrônica analógica, eletrônica de potência. Vou trazer todas as minhas séries de videoaulas para lá, para a gente ter conteúdo educacional também. E até a próxima, um grande abraço. Tchau!